Fala Forjados, bem-vindo a mais um vídeo aqui no YouTube. Eu sou o Marcelo, sou fundador do Homens Forjados e hoje a gente vai falar um pouco sobre o homem e o comodismo. Mas antes disso, eu tenho dois recados para vocês. Primeiro, na verdade é um pedido, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e para chegar no máximo de pessoas possíveis. Nos ajude a crescer aqui e levar essa mensagem adiante. Outra questão, e aí sim é um aviso, a nossa plataforma Mandato Masculino já está a todo vapor, já está funcionando e você pode assinar essa plataforma mensal por menos de R$ 20. O link está abaixo na descrição. Você pode fazer a sua inscrição agora, assinar agora e ter acesso a muitos vídeos que são postados recorrentemente. A gente tem uma comunidade, a gente tem um grupo no Telegram, tem um perfil exclusivo ali no Instagram, apenas para os participantes, os assinantes do Mandato Masculino. Então, vamos lá, vamos falar sobre essa questão do comodismo. Eu não sei quanto a você, mas eu, falando de mim, falando da minha história, eu já me peguei muitas vezes acomodado. É muito fácil nós, como homens, nos acomodar. E por que que isso acontece? Por que que nós nos acomodamos com tanta facilidade assim? Nós acomodamos porque muitas vezes nós não temos uma missão, um propósito muito claro daquilo que a gente quer. Isso aqui não é papo de coach não, tá, gente? Isso aqui é a verdade. Se você parar para analisar, muitas vezes nós entramos no comodismo, nós entramos na zona de conforto, porque nós não temos uma visão, nós não temos um propósito pelo qual podemos viver, que realmente faça sentido, que realmente seja significante na nossa vida, certo? Só que aí a gente acaba ficando frustrado com isso, porque a gente sabe do nosso potencial, a gente sabe daquilo que a gente é capaz, a gente sabe que quando a gente para pensar, para refletir, para ponderar, a gente entende o porquê nós estamos aqui. A gente está aqui por algum propósito, a gente entende isso. Mas muitas vezes o comodismo, a zona de conforto fala mais alto, porque, na real, é muito mais fácil você ficar na zona de conforto, é muito mais fácil você não fazer nada do que você se movimentar. Mas é aquilo que eu sempre falo para o pessoal ali no perfil do Instagram, o tempo vai passar, os anos vão se passar. Então, mesmo que você fracasse, mesmo que você não alcance o que você deseja alcançar muitas vezes, vale muito mais a pena você tentar do que apenas sentar e não fazer nada, mesmo se você fracassar, porque o tempo vai passar. E aí, quando a gente opta por não fazer, a gente tem que lidar com a frustração, ansiedade, irritabilidade, devido a essa lacuna que a gente deixa entre o nosso potencial e o nosso desempenho. Então, assim, eu sei daquilo que eu sou capaz, eu sei que eu posso alcançar algo maior, mas eu deixo essa lacuna, porque eu não avanço, eu não coloco aquilo em ação, eu não tomo uma atitude, e o meu desempenho é pífio. Então, isso gera essa frustração, eu fico irritado com isso, porque, novamente, eu sei aquilo que eu consigo fazer, mas eu não tenho nenhum desempenho. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre 5 pontos que podem ajudar você a ter uma visão melhor daquilo que você pode alcançar, pode fazer e começar a agir, tomar uma atitude. Né? E eu estou olhando aqui em algumas anotações que eu fiz, tá? Para não esquecer de nada. Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui, rapaziada, é o seguinte: é acreditar em seu valor. Acreditar em seu valor. Acreditar, novamente, que você está aqui nesse mundo, que Deus colocou aqui você para algum propósito. Deus colocou você aqui para cumprir alguma missão. Você não está aqui por acaso. A gente tem que parar com esse negócio de achar que a gente está aqui por acaso, que a gente está aqui a passeio. Não está, não. A gente tem um propósito aqui nessa terra. A gente sabe que a gente tem um propósito. E a pior coisa que um homem pode fazer é negligenciar isso, é ignorar esse fato e viver como se ele não tivesse qualquer propósito, qualquer missão. Porque o homem geralmente ele se acomoda porque ele não acredita que ele é digno de ter algo a mais. E aí, se você não acredita que você é digno de ter algo a mais, então você não vai se empenhar para que aquilo ali mude, não é mesmo? Então, se você acha que você não é digno, se você acha que você não merece, se você acha que não tem razão por você estar aqui, por que você vai se empenhar? Você entende que, poxa, não adianta me empenhar, porque eu não tenho nenhuma missão, eu não tenho nenhum propósito aqui. Isso é uma mentira, isso é uma falácia. Você tem um propósito aqui, você tem uma missão aqui. Muitos homens acabam acreditando que o sucesso ou realizações de sonhos ou grandes objetivos tem a ver com sorte. E aí, se você acredita
que para você ser bem-sucedido, para você alcançar os seus objetivos, você precisa de sorte, então o que vai acontecer? Você vai esperar, você vai procrastinar, você vai se acomodar. Por quê? Afinal, se é sobre sorte, então eu não tenho que fazer nada. Eu não tenho que me empenhar. Eu não tenho que sair do meu lugar. Eu não tenho que sair da zona de conforto. Porque tudo é sobre a sorte, não é mesmo? Então, a gente tem que parar. Primeiro ponto, é parar de achar que é sobre sorte. É parar de achar que a gente não está aqui por algum propósito. Porque quando a gente acredita nessas coisas, quando a gente acredita que a gente não tem um propósito, que a gente não tem uma missão aqui nesse mundo, a gente já começa a deixar de lado o nosso desempenho, o nosso esforço, a nossa dedicação. Porque qual é o motivo de eu ter dedicação, desempenhar, fazer, realizar, se é mera sorte, meramente sobre sorte, não é mesmo? Então, é fundamental que o homem entenda valor próprio. Cara, você tem um valor, eu tenho um valor. Novamente, Deus nos colocou aqui por algum propósito. Então acredite nesse valor. Acredite que Deus colocou você aqui por algum propósito. Esse é o primeiro ponto. É você ter esse valor próprio. É você olhar para dentro de si e você entender que você tem esse valor. Você entender que Deus te colocou aqui para uma missão. Mentalidade 2. Segundo ponto. Entenda que ninguém deve nada para você. Você já deve ter ouvido isso antes. Ninguém deve nada para você. Seu sucesso é a sua responsabilidade. As coisas que você quer, os objetivos que você quer alcançar na vida, é sua responsabilidade. Ninguém tem obrigação nenhuma, nem responsabilidade nenhuma, de ajudar você e fazer com que os seus sonhos, as suas metas, seus objetivos sejam alcançados. Ninguém tem essa obrigação. A gente tem que parar de olhar para o lado, né, e achar que as pessoas têm a obrigação de nos socorrer, nos ajudar. Elas não têm essa obrigação. Essa é a nossa responsabilidade. Obviamente que você tem pessoas como bons amigos, e quando eu falo bons amigos, não são colegas, são bons amigos. Aquele um ou outro que é mais chegado do que um irmão, aquele um ou outro que pode te ajudar realmente, que vai ser sincero com você, que vai ser honesto com você. Estou falando da sua esposa, estou falando, de repente, do seu pai, da sua mãe, do irmão. Dessas pessoas, elas podem sim ajudar você. Elas podem sim estender a mão, né, e sugerir algo, te dar um conselho, ou até mesmo ajudá-lo, né, na prática a alcançar o seu sonho. Mas não é obrigação delas. Você não deve achar que isso é obrigação delas. Não é. A responsabilidade da sua vida é sua. Só sua. A responsabilidade da minha vida é minha, de mais ninguém. Então, a gente tem que parar de achar que o nosso sucesso depende de fatores externos, de terceiros. Ninguém vem te ajudar. Ninguém. Você tem que partir desse pressuposto. Ninguém tem obrigação de te ajudar. Eles podem te ajudar, mas isso não é responsabilidade deles. Terceiro ponto, crescimento contínuo. Eu gosto muito de uma frase do Flávio Augusto, não sei quantos vocês conhecem o Flávio Augusto. Ele, por um bom tempo, na verdade, ele começou a sua vida profissional, ele era dono da Wise Up, uma escola de inglês, uma rede de escolas de inglês aqui no Brasil, e ele se tornou bilionário, né, abrindo franquias no Brasil inteiro, ao redor do país, e logo depois ele vendeu a Wise Up para uma rede de escolas de inglês, que pertencia à Wizard também, na época, e depois ele se envolveu com outros negócios também, e acabou comprando, na época, o Orlando City, clube de futebol dos Estados Unidos, onde o Kaká jogava, não sei se vocês lembram disso. E aí ele vendeu o clube e, enfim, né, iniciou outros empreendimentos, e o cara é um multibilionário hoje, um dos caras mais ricos aqui do Brasil, né? E ele fala essa frase, ele fala, não existe estabilidade, não existe estabilidade, não existe inércia. Na vida do homem não pode haver esse tipo de pensamento, forjados. Não pode, você não pode se acomodar, você não pode ficar inerte às mudanças da sua vida, ao que acontece à sua volta. Essa inércia vai afundar você. Não existe esse pensamento, essa mentalidade de, olha, eu cheguei onde eu queria chegar, agora tudo bem, agora eu posso me acomodar, agora eu posso ficar sem fazer nada, porque tudo vai continuar do jeito que está. Não, não vai. E isso tem a ver com o seu casamento, tem a ver com a sua vida financeira, tem a ver com a sua carreira, tem a ver com a sua paternidade, tem a ver com as suas amizades. Tudo isso, fazendo uma breve analogia aqui, é muito parecido com um jardim. Se você para de cuidar do jardim, esse jardim vai começar a ficar feio.
né? Pragas vão começar a nascer nele, vão começar a atacar ele, e esse jardim ele vai ser destruído. Ele vai ser destruído. Então, é importante que você tenha essa mentalidade, né? Essa questão de parar de achar que porque você fez algo ali no passado, ou porque você alcançou algo no passado, então isso vai ser perpetuado, né? E isso vai garantir com que resultados futuros venham a acontecer. Não é verdade. O que você fez no passado, ficou no passado, certo? Pode ser sim que você teve resultados com isso, mas isso não é garantia de que esses resultados vão continuar vindo. Você precisa continuar fazendo aquilo que você vinha fazendo, ou inovando, ou fazendo coisas melhores ainda. Não importa o que você fez no passado, certo? Se você, por exemplo, vai num restaurante hoje, você chega no restaurante e aí você tem aquelas plaquinhas ali do TripAdvisor, né, de outros sites que avaliam a qualidade, né, do restaurante. Melhor restaurante de 2015, melhor restaurante de 2016, 5 anos seguidos, ok. Mas não tem a plaquinha de 2023, não tem a plaquinha de 2022. Ou seja, não adiantou nada o que você fez, o que aquele restaurante fez ali em 2015, 16, 17. Ele não conseguiu manter o nível de qualidade, o nível de excelência, né, nos anos posteriores. Ou seja, não adiantou nada o que ele fez ali atrás. Claro, obviamente, aquilo construiu uma certa reputação, mas ficou lá atrás. O que ele fez lá atrás ficou lá atrás, certo? E levou ele até aquele ponto. Mas isso não é garantia que ele vai continuar sendo um bom restaurante e as pessoas vão achar que ele é um restaurante excelente, certo? Então, é aquela famosa frase, né? O medo do fracasso nunca será maior do que a dor do arrependimento. O medo do fracasso nunca será maior do que a dor do arrependimento. Então faça. É aquilo que a gente falou ali no começo do vídeo. Mas eu não vou fazer porque, afinal, é sorte, é o acaso. Se você pensar dessa forma, então você não vai se empenhar. Se você pensar dessa forma, você não vai fazer aquilo que precisa ser feito, porque você tem medo do fracasso. Mas você não pode deixar que o fracasso te paralise. Você não pode deixar que o fracasso impeça você de fazer as coisas que você tem que fazer. Porque, senhores, lá na frente, lá no nosso leito de morte, que vai chegar para todos nós vamos ter esses fantasmas em volta da nossa cama, nosso leito, né? Diferentes fantasmas falando assim, olha, você poderia ter investido mais naquele empreendimento. Você não fez, porque você teve medo de fracassar. Você poderia ter gasto mais tempo, investido mais tempo com seus filhos, mas você tinha medo de fracassar. Você poderia ter, né, se dedicado mais a causas humanitárias, sei lá, mas você não fez porque você tinha medo do fracasso. Você poderia ter se desenvolvido mais intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, mas você tinha medo do fracasso. Você achou que era sorte. Você achou que era apenas o acaso. E aí sim, essa dor é incomparável. Incomparável. A dor do arrependimento. Então faça o que você precisa fazer, homem. Não ache que existe estabilidade. Não acho. O homem que acha, o homem que pensa que ele não tem que aprender nada mais, esse homem está morto. Ele pode muito bem ser enterrado. Infelizmente, existem muitos homens assim hoje em dia. Existem muitos homens que morrem aos 20 anos, 25 anos, 30 anos, só que são enterrados só aos 70, 80 anos de idade. Mas já morreram. Eles não querem saber de mais nada. Eles não querem fazer mais nada. Então não seja esse homem. Ponto 4. Deus já deu tudo que você precisa. Quantas vezes eu converso com alguns homens que falam assim, não, mas se Deus quiser, né? Quando Deus quiser, cara, Deus quer, tá? Deus quer, forjado. Deus quer. Deus te colocou aqui, Deus te deu uma missão, Deus te deu saúde, Deus te deu todas as competências e qualificações que você precisa para você fazer o que você tem que fazer, e aquelas que ele não deu, ele te deu a capacidade de aprender. Então, Deus quer, certo? Obviamente que uma ou outra coisa, né? Obviamente que a gente tem que sempre orar e pedir para Deus sabedoria, discernimento, para saber o caminho que a gente vai tomar, né? O caminho que Ele quer que a gente tome, mas você tem que ter todas as competências e qualificações e a vontade, né? Deus te deu essa vontade, esse afinco de ir atrás, de correr atrás, de agir. Então pare de ficar falando, se Deus quiser. Você já tem tudo.
Você já tem tudo. Não há melhor momento na história para fazer aquilo que a gente precisa fazer. Certo? Hoje nós temos tecnologia, nós temos praticidade, nós temos a internet. Muitas vezes aparecem alguns caras ali na caixa de perguntas do Instagram falando assim, o que eu posso fazer para ter uma segunda renda? Cara, você tem internet, tem um celular na mão, como assim que você pode fazer? Existem inúmeras coisas que você pode fazer. É fácil? Não, não é fácil. É simples, mas não é fácil. Você tem que persistir, você tem que se dedicar. Muitas vezes você vai se frustrar, você vai pensar em desistir, mas tem que fazer. Você tem o que fazer. Você tem muitas outras opções. Você tem inúmeras opções comparados ao que os nossos avós, nossos pais tinham 30, 50, 60 anos atrás. Então, faça o seu melhor. Mas Marcelo, eu não tenho o melhor celular, eu não tenho o melhor sistema de luz, de iluminação, eu não tenho o melhor microfone. Cara, se eu mostrasse aqui para vocês o meu cenário, vocês ficariam de boca aberta, certo? Eu também não tenho. Eu estou gravando esse vídeo aqui a partir do meu celular, não é de uma câmera. Gostaria muito de ter uma câmera e acredito que em breve terei, mas por enquanto é aqui pelo celular. A minha iluminação é um clipe, aquele clipe com duas anteninhas assim, ó, né? com aqueles light rings, né? Que a gente chama, pequenininhos assim, ó, focados na minha cara aqui, certo? Meu microfone é esse aqui, ó. Não é o melhor microfone, mas é aquele que eu posso comprar hoje. E aí, é isso. É isso, eu tô aqui gravando um vídeo para vocês. Você tem que partir de algum lugar. Como o Theodore Roosevelt fala, gosto muito dessa citação do Theodore Roosevelt, que ele fala assim, comece a fazer, faça o que tem que ser feito. De onde você está, com aquilo que você tem, mas faça. Então, comece de onde você está, homem. Comece com aquilo que você tem em mãos. Tem uma expressão em inglês que se chama resourceful. Eu não tenho uma tradução, mas resourceful é uma expressão que significa assim, cara, improvise. Entendeu? Improvise. Faça aquilo que você pode, da melhor forma que você pode, com os recursos que você tem. Eu gosto muito de uma passagem que vocês já devem ter ouvido isso. Né? Jesus está no templo, ele chega no templo, aí tem os comerciantes ali, né? Estão profanando, estão fazendo tudo de errado ali no templo, estão vendendo, comercializando coisas dentro do templo, que não era permitido. E Jesus chega ali, e ele pega, e a Bíblia fala que ele faz um chicote. Muitas vezes a gente lê esse versículo e a gente imagina que Jesus já andava com um chicote aqui na cintura, né? Não. A Bíblia fala, ele fez um chicote. Ele fez um chicote, partiu para cima dos caras, descendo um cacete nos caras e espantando todo mundo dali. Certo? Então, veja bem, Jesus era um cara extremamente habilidoso. Ele era marceneiro, carpinteiro. Ele era carpinteiro. Ele era extremamente habilidoso. Ele chegou ali, o cara já fez um chicote e desceu o cacete em todo mundo. Não tinha ali, obviamente que não tinha uma corda, né? A melhor corda de couro, né, para ele fazer o chicote, a madeira já cortada ali, certinho, para ele amarrar aquela peça de couro ou aquela corda. Cara, não tinha, ele fez com o que tinha ali. Ele foi resourceful, ele improvisou. Então seja esse homem, siga o exemplo de Jesus, seja esse homem. Corra atrás daquilo que está à sua disposição. Né? Você tem lives, você tem vídeos como esse no YouTube, você tem páginas no Instagram. Para de ficar rolando o feed do seu Instagram de forma inútil, fútil, banal no seu dia a dia. Começa a fazer coisas úteis. Começa a ouvir um podcast todos os dias de manhã quando você vai para a academia. Em vez de ficar ouvindo funk, ouvindo música lixo o dia todo, começa a ouvir coisas boas, coisas que agregam valor, conteúdos produtivos que vão agregar valor na sua vida. Começa a fazer isso com aquilo que você tem. Cara, vocês têm tudo isso daí no celular de vocês. Você tem acesso a podcast, você tem acesso a vídeos, você tem acesso a cursos. A gente tem um mandato masculino. A gente tem um mandato masculino, R$19 por mês. R$19 por mês. E você tem aulas recorrentes ali, você tem uma comunidade de homens que interagem, que falam, que dividem e compartilham experiências para a gente crescer tudo junto, para crescermos juntos, assim como Provérbios 27:17 diz. Você tem tudo isso à sua disposição. Mas a questão é aquilo que a gente falou lá no começo. Você sabe qual é o seu propósito? Você sabe? Você tem uma visão daquilo que você quer para a sua vida? Essa é a grande questão. Último ponto. Sempre haverá pessoas e pessoas. Sempre haverá pessoas e pessoas. Sempre haverá
fazendo uma conexão ali com o ponto 3, né, que a gente falou sobre ninguém é obrigado a ajudar você, ninguém tem essa responsabilidade. Sempre haverá pessoas, senhores, sempre. Pessoas que querem denegrir, manchar, destruir a sua vida. Sempre haverá os famosos que a gente chama hoje de haters, não é mesmo? E a minha definição para haters é o seguinte: é alguém que quer ser você. Um hater é alguém que quer ser você. Ele admira você, mas para ele conseguir ser você, ele tem que fazer aquilo que você fez. E isso é muito difícil para ele. Isso vai fazer com que ele tenha que sair da zona de conforto, que ele tenha que deixar de reclamar, que ele tenha que mudar muitas vidas, muitas coisas na vida dele. Não é mesmo? Então, ele não quer isso. Ele prefere reclamar. E assim existem muitas pessoas. Na internet, ao nosso redor, no nosso trabalho, na nossa família. Não é mesmo? Na nossa família. Pessoas que você fala assim, olha, eu quero fazer tal coisa, e a pessoa fala, larga disso, para com isso, essa bobeira. Não vai dar nada disso. Não vai dar nada disso. Você só vai gastar tempo, só vai desperdiçar dinheiro. Sempre haverá pessoas assim. Pessoas que não fazem nada e reclamam daquelas que fazem. Certo? Sempre. Então, ignore-as. Existe uma história do Arnold Schwarzenegger, vocês podem pesquisar aqui no YouTube, que ele está dando uma palestra, eu não lembro qual que é o público dele, mas ele está dando uma palestra e ele fala assim, que uma das coisas que o levou para o sucesso e para alcançar as coisas que ele alcançou na vida, e ele alcançou muita coisa, foi não dar ouvidos para essas pessoas, que ele chama de no-sayers, que em português seria traduzido assim, aqueles que dizem não, no-sayers. Né? Aquela pessoa que fica, não faz, não vai, não age, não respira, não olha, não, sabe aquelas pessoas? Os haters, certo? Ele falou, uma das coisas que me levaram para chegar onde eu queria chegar, em todas as áreas da minha vida, foi não dar ouvidos para os no-sayers. Então, eu era um menino austríaco, que saiu da Áustria, muito novo, adolescente ainda, com o sonho de ser um fisiculturista, campeão nos Estados Unidos. Imagina as pessoas, o que elas achavam dessa minha ideia. Mas um austríaco sendo um campeão do Mr. Olympia, naquela época ainda, cara, isso era muito improvável. E ele o fez. Ele foi para os Estados Unidos, ele treinou, e ele criou o próprio estilo dele de treino, e ele foi campeão Mr. Olympia, não apenas uma vez. Depois falaram para ele que ele nunca seria um ator. E ele tinha aí esse propósito, de se tornar um ator, e um bom ator, um dos melhores atores de ação que Hollywood já viu. Um austríaco, fisiculturista, cara, tudo parrudão, sendo um dos melhores atores, muito improvável. Ele o fez. Se tornou um dos maiores atores de Hollywood. E se eu não estiver enganado, eu não me lembro muito bem, mas se eu não me engano, ele chegou a ganhar, se não ele, mas os filmes que ele fez, chegou a ganhar Oscars, prêmios importantes no mundo do cinema. E depois falaram para ele que ele não se tornaria um político, onde já se viu um imigrante se tornar um governador do maior estado, com o maior PIB dos Estados Unidos, que era a Califórnia. Como assim? Jamais isso ia acontecer. E ele o fez. Não apenas um mandato, mas 2 mandatos. E eu ouso dizer que esse cara só não se tornou o presidente dos Estados Unidos porque não é permitido que pessoas que não sejam americanas, realmente nascidas nos Estados Unidos, se tornem presidentes. Porque senão, eu tenho certeza que ele também se tornaria o presidente dos Estados Unidos. Então, senhores, não deixe que pessoas falem que você não pode. Tem uma cena no filme A Procura da Felicidade, acho que vocês já assistiram, com o Will Smith e o filho dele. Eles estão jogando basquete, o filhinho dele está jogando basquete, aí ele arremessa a bola, ele erra. Aí ele fala assim pro filho dele, olha, não pense em se tornar um jogador de basquete, não. Isso é perda de tempo. Né? Não foca nisso, não. Não gasta seu tempo com basquete. E aí o filhinho dele fica meio magoado, frustrado com isso que ele disse. E aí ele repensa o que ele disse. E aí ele fala pro filho dele, olha, não deixe que ninguém diga para você que você não é capaz de fazer alguma coisa. Nem mesmo eu. As pessoas vão falar que você não é capaz porque elas não são capazes de fazer algo. Então, senhores, lembre-se disso. Se as pessoas falarem não para você, elas não estão falando não para você. Elas estão falando não para elas mesmas. Elas não são capazes de fazer aquilo que elas queriam fazer. E aí, quando elas veem você fazendo, isso incomoda. Mas, infelizmente, não incomoda o suficiente para elas tirarem a bunda do sofá e começarem a fazer. Então, é muito mais fácil ser o hater. Né? E aí, existem as pessoas que vão te apoiar, como a gente falou ali no terceiro ponto.
Sua família, as pessoas mais próximas de você, seus melhores amigos, esses sim vão te ajudar. Né? E é com essas pessoas, a essas pessoas que você deve se apegar. Né? Pessoas que vão apontar para você, vão apontar na sua cara e falar, cara, você está errado, você está indo no caminho errado, não é para você fazer isso, isso vai te levar para um caminho tortuoso e você vai cair no poço e você vai se afundar, não faça isso. E vão ser essas mesmas pessoas que vão falar para você, olha, siga em frente, é isso mesmo, estou aqui com você, estou aqui para te apoiar, o que você precisar. Também haverá pessoas. Mas, obviamente, será desproporcional, muito desproporcional àqueles que vão falar não para você, certo? Então, senhores, essas são as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Os vídeos aqui no YouTube vão ser assim, vão ser sem cortes, tá bom? Não vão ser sem cortes, vão ser bem informais. Eu quero bater um papo aqui com vocês, eu quero que seja uma coisa bem informal, bem tranquila, né, para a gente bater esse papo, esses anseios, essas batalhas, essas lutas que a gente tem como homens no dia a dia. Então, eu quero que vocês tenham essa sensação, esse sentimento de que aqui a gente está para bater um papo no YouTube. E para bater um papo, precisa ser uma via de mão dupla. Então eu gostaria que vocês deixassem comentário de vocês aqui, falando o que vocês acharam dessa mensagem, falando um pouco de vocês, da experiência de vocês, da aplicabilidade dessa mensagem na vida de vocês, experiências que vocês já tiveram com relação a essas experiências, né, a se acomodar, a deixar a vida passar, e se houve alguma mudança, o que mudou na sua vida para você parar de fazer isso. Então deixe seus comentários aqui, beleza? Então, essa é a mensagem de hoje, espero que tenha agregado valor na vida de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, forjados.